Cumprimento especial aos jornalistas aqui presentes, tal como se referiu a minha colega. Este exercício não faria sentido algum se não tivéssemos os interlocutores à altura. E agrada-nos saber que temos aqui órgãos de comunicação social públicos e privados, inclusive alguns nacionais e internacionais. Cumprimento também em particular a presença de Excelência, Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que mais uma vez nos brinda com a sua presença, sinal da importância que a titular deste departamento ministerial reserva para o aspecto referente à comunicação, à interação com o público e à transparência no que diz respeito aos nossos projetos e às nossas realizações. Não posso deixar de dirigir uma saudação especial a todos aqueles que nos acompanham pelas mais diversas plataformas. Já se tem tornado uma rotina, um hábito, e ficamos muito animados com o número de internautas que seguem as nossas páginas, que interagem conosco e que se interessam pelo nosso trabalho. Finalmente, mas não menos importante, cumprimento aos meus parceiros de mesa, que certamente me vão ajudar a responder aos questionamentos que forem colocados por vós, e espero que estejamos à altura destes questionamentos. Tal como foi aqui referido, nós vamos repartir este briefing em 3 momentos. No primeiro momento, vamos nos focar essencialmente no domínio do trabalho. No segundo momento, vamos fazer uma incursão pelo domínio da segurança social. E no terceiro momento, vamos olhar para, muito em particular, para alguns dos projetos e iniciativas estruturantes do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. Quis o destino que este briefing acontecesse na ressaca das comemorações do 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalhador. E nada melhor do que começar com uma boa nova, que já não é tão nova assim, que tem que ver com a apreciação e aprovação por parte do Conselho de Ministros, na passada quarta-feira, 27 de abril, daquilo que é a atual proposta de alteração da Lei Geral do Trabalho. Como todos tivemos a oportunidade de acompanhar, tem sido uma reivindicação muito presente por parte dos sindicatos, dos trabalhadores, da sociedade civil, e na base daquilo que foi um trabalho coordenado entre, por um lado, o governo, representado por trabalhadores do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, funcionários do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, por outro lado, sindicatos, e aqui os mais representativos da UNTA, da CGSILA e da Força Sindical, por outro lado, as organizações patronais, e aqui um destaque especial para a AIA e o Grupo Técnico Empresarial, e também trouxemos para este grupo representantes das mais prestigiadas universidades públicas e privadas do país, e como não podia deixar de ser, cooptamos por 2 representantes da Ordem dos Advogados de Angola, dos advogados experientes, muito virados para a área do trabalho. Principais inovações, se calhar poderíamos destacar aqui 3 ou 4 pontos. Houve aqui um cuidado especial com a consagração dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos trabalhadores e dos empregadores. Tem estado muito em voga questões referentes à privacidade do trabalhador, a garantia da sua liberdade de expressão e manifestação, a garantia
da sua proteção de dados pessoais. E aqui a lei vem regulamentar de forma muito clara sobre como e quando são exigíveis, por exemplo, exames médicos, testes de gravidez. Houve também aqui uma alteração estrutural na matéria referente à extinção da relação laboral e aos critérios para a determinação das indemnizações e das compensações. Há aqui uma proposta inovadora da introdução da licença de paternidade, que passa a ser de 15 dias para o pai que receba um filho. Há também aqui a particularidade da possibilidade da substituição do pai ou da substituição da mãe pelo pai nos casos de manifesta e comprovada incapacidade física ou psíquica da mãe, logo a seguir ao parto, ou nos casos em que eventualmente a mãe deixe de fazer parte do mundo dos vivos. Nestes casos, os pais poderão se substituir às mães no gozo da licença de maternidade para o caso de 3 meses e deverão merecer todos os direitos e benefícios inerentes a isto. Mais dois destaques aqui em relação à Lei Geral do Trabalho que se justifica partilhar. É o caso da maior mobilidade dos trabalhadores em sede dos grupos empresariais. Hoje por hoje, cada vez mais vão surgindo organizações empresariais estruturadas em grupos, e é aqui, com este projeto, o propósito de facilitar a mobilidade intragrupo. E talvez também convinha fazer aqui o destaque do alargamento das medidas disciplinares a serem colocadas. Os empregadores atualmente se encontram numa situação de maior restrição em relação aos poderes, ao exercício do poder disciplinar e à possibilidade de praticar, de aplicar outras sanções que não aquelas que fazem parte do catálogo apertado da atual Lei Geral do Trabalho. Introduzimos assim a possibilidade da suspensão temporária com perda de remuneração. Introduzimos aqui a possibilidade de despromoção temporária de categoria, para que os empregadores tenham um leque mais alargado de medidas disciplinares a serem aplicadas. Queríamos também partilhar com Vossas Excelências uma inovação que nós reputamos como sendo extremamente importante, que é a aprovação do novo Estatuto Orgânico da Inspeção Geral do Trabalho, que vem na sequência da nossa preocupação referente à modernização da Inspeção Geral do Trabalho, que, como é do vosso domínio, tem uma importância crucial para a garantia dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores e dos empregadores. E é assim que houve a fusão entre o Centro de Segurança e Saúde do Trabalho e a Inspeção Geral do Trabalho. Doravante, a Inspeção Geral do Trabalho passará a ter atribuições mais alargadas no que diz respeito à saúde, segurança e higiene no trabalho. Deixaremos de ter concentrado em Luanda o organismo que licencia as entidades privadas que atuam a nível da saúde ocupacional. Portanto, a nível nacional, como temos a Inspeção Geral do Trabalho implantada em todo o território nacional, deverão ser estas representações a fazer este licenciamento. Passamos a ter um estatuto específico do inspetor do trabalho, que foi aprovado por via do Decreto Presidencial 8022, de 11 de abril, e passamos a ter também a Inspeção Geral do Trabalho com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com o grande propósito de conferir maior eficiência, maior eficácia e maior flexibilidade na realização
daquilo que são as atribuições da Inspeção-Geral do Trabalho. Nota também para partilhar com Vossas Excelências a aprovação por parte do Conselho de Ministros daquilo que é o decreto presidencial que vai regulamentar o qualificador ocupacional. Temos atualmente em vigor um qualificador ocupacional que já tem mais de 20 anos e vinha sendo registada reclamações por parte das nossas entidades empregadoras em relação à rigidez e à grande burocracia no processo de aprovação de qualificadores ocupacionais. E assim, num trabalho concertado com os nossos parceiros, em que participaram diretamente sindicatos e patrões, foi elaborada uma proposta de decreto presidencial para aprovar o novo qualificador ocupacional, cujas principais inovações podem se destacar no seguinte: para além da clarificação do processo de elaboração e de aprovação dos próprios qualificadores ocupacionais, foi fixada a norma segundo a qual empresas com menos de 10 trabalhadores não precisarão de ter um qualificador ocupacional. Portanto, não será obrigatório. Foi aqui proposta e aprovada a possibilidade de aprovação de um qualificador ocupacional coletivo, portanto, empresas que estejam integradas no mesmo grupo ou no mesmo ramo de atividade podem ter um qualificador ocupacional coletivo, negociado com os sindicatos, que sejam objeto de negociação coletiva entre as empresas e os organismos representativos dos trabalhadores. Passou a ser possível, ou passará a ser possível, a aprovação de qualificadores de referência por setores. Assim, por intervenção direta dos departamentos ministeriais dos vários setores. Estou aqui a falar da indústria, estou aqui a falar dos petróleos, dos diamantes. Será possível, por exemplo, termos um qualificador profissional ocupacional de referência do setor dos petróleos, do setor dos diamantes, do setor hoteleiro, e assim podermos, com maior eficácia e eficiência, ordenar aquilo que é a organização dos postos de trabalho e das funções desses trabalhadores. Queríamos também partilhar aqui com Vossas Excelências a realização de mais de 1.593 mediações por parte da Inspeção-Geral do Trabalho ao longo do primeiro trimestre de 2022 e houve, claro, um crescimento muito grande porque, comparativamente ao período homólogo do primeiro trimestre de 2021, foram direcionadas à Inspeção-Geral do Trabalho 1.292 solicitações para mediação. Isso reflete de forma muito clara o crescimento da Inspeção-Geral do Trabalho no que diz respeito à resolução dos conflitos laborais. Queríamos também dar nota da aprovação e publicação do novo regime jurídico das associações mutualistas, que vem também na sequência de uma das reformas estruturantes que o setor tem estado a levar a cabo no que diz respeito à proteção social, completando aquele que é o terceiro nível de proteção social, tal como já tivemos a oportunidade de referir. Nós temos uma proteção social de base muito mais assistencialista, muito mais virada para as questões sociais das pessoas em geral. Temos a proteção social obrigatória virada exclusivamente para os trabalhadores e que é gerida pelo Instituto Nacional de Segurança Social. Estamos nós agora a incentivar o desenvolvimento da proteção social complementar, que é feita essencialmente pelos privados, por intermédio das associações mutualistas. E, com essas inovações, nós pretendemos fortalecer o caráter democrático da participação dos associados, das associações mutualistas, um reforço
das garantias e efetivação dos direitos dos associados, um maior reforço da perspectiva da supervisão dessas associações, e agora com a integração da RSEG no processo de supervisão dessas associações. E queremos também reafirmar aqui a promoção dos princípios e valores da economia social e no estabelecimento de limites e renovação sucessivas de mandatos a nível daquilo que são os órgãos sociais das associações mutualistas. Entramos agora naquilo que é o segundo bloco deste briefing, que tem a ver com os dados do Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS. E aqui, como tem sido de hábito, nos vamos focar em três grandezas. Vamos olhar para aquilo que é o número dos contribuintes, que são as empresas e as instituições públicas e privadas que contribuem para o sistema de proteção social obrigatória. Nós, no último trimestre de 2021, tínhamos registados na base geral do sistema de proteção social obrigatória um universo de 209.846 contribuintes. Hoje, passado o primeiro trimestre de 2022, estamos com 215.409 contribuintes, o que representa um crescimento de 2,7% do número de contribuintes. Os segurados, que são os trabalhadores, passamos dos 2.130.287 no último trimestre de 2021 para 2.160.687 no primeiro trimestre deste ano, o que representa um crescimento absoluto de 1,8%. Prova bastante de que têm sido criados empregos, de que tenham surgido novos postos de trabalho a nível da economia e tem havido um crescimento estruturado e consolidado do número de segurados a nível do sistema de proteção social obrigatória. Temos também estado a registrar um crescimento do número de pensionistas, que passa de 193.394 no último trimestre do ano transato para 196.302 no primeiro trimestre deste ano. Estamos aqui a falar de um crescimento na ordem de 1,5%. E isto leva-nos àquilo que é a taxa de dependência, que nós temos estado a apresentar, que atualmente é de 12,9%. A taxa de dependência é a correlação entre número de trabalhadores no ativo e número de pensionistas, o que pressupõe dizer que por cada pensionista nós temos 12,9 trabalhadores a suportarem a sua situação. Breve referência sobre a desagregação desses dados por regimes. O regime dos trabalhadores por conta própria hoje representa 93,33% e nós passamos dos anteriores 2.079.405 para 2.153.089. Houve também aqui uma ligeira subida dos trabalhadores por conta própria, que registramos aqui um incremento de 19,4% comparativamente ao último trimestre de 2021, porquanto passamos dos anteriores 5.513 para os 6.582. O regime do clero e das confissões religiosas, virado para os sacerdotes, os pastores, os ministros de culto, passamos dos anteriores 1.001 inscritos, segurados, para atualmente 1.112. Estamos aqui a falar de um ligeiro crescimento de 11%. Palavra também para o regime dos trabalhadores dos serviços domésticos, que registrou um incremento de 5%. Passamos dos anteriores 6.741 para atualmente 6.000
6.418 para 6.741. Estamos aqui a falar de um incremento de 5%. Foi também em sede daquilo que são as medidas de reestruturação do INSS, as medidas de alargamento da base de dados ou da base de proteção social obrigatória. Foi aprovado o regime jurídico da proteção social obrigatória dos desportistas, que é o Decreto Presidencial 86/22, de 12 de abril. Já tivemos a oportunidade de comunicar que esse regime vai viabilizar com maior garantia, com maior eficiência, com alguma flexibilidade, a integração dos praticantes desportistas a nível do sistema de proteção social obrigatória. Temos estado também a dinamizar aquelas medidas de incentivo à economia por via de instrumentos referentes à segurança social. Já tivemos a oportunidade de comunicar que nós aprovamos um decreto presidencial que veio viabilizar a possibilidade de isentar a contribuição das entidades empregadoras, ou pelo menos reduzir em 50%, que contratassem pessoas jovens até aos 30 anos, portadores de deficiência, mulheres, para que pudéssemos então viabilizar a integração destas pessoas. Há aqui também duas ou três notas que reputamos como importantes partilhar com Vossas Excelências. Uma tem que ver com a aplicação efetiva da figura do mediador da segurança social. Foi formado o primeiro grupo na província de Benguela de 30 pessoas que vão integrar então este corpo de mediadores da segurança social, que segundo as nossas expectativas poderão facilitar a integração de novos contribuintes, de novos segurados a nível da base de dados do sistema de proteção social obrigatória. Para Luanda, nós prevemos iniciar a formação no próximo dia 9, portanto de hoje a 8 dias, e entendemos que a introdução e a institucionalização da figura do mediador de segurança social vai dinamizar e contribuir para o crescimento do sistema de proteção social obrigatória. Palavra também para dar nota da retoma da prova de vida. No próximo dia 9, e eu repito, no próximo dia 9 de maio, portanto de hoje a 8 dias, vamos retomar a realização da prova de vida. Entretanto, aqui uma grande inovação, que é a possibilidade da realização da prova de vida digital. E como é que isso vai acontecer? No conforto do seu lar, no conforto do sítio em que estiver, poderá fazer a prova de vida com recurso ao seu telefone. Já pode, a partir de agora, por intermédio da plataforma do Google Play ou da Apple Store, baixar o aplicativo do MAS INSS e, por intermédio deste dispositivo, poderá realizar prova de vida. O que nós pretendemos é evitar as enchentes a nível das agências do Instituto Nacional de Segurança Social. Pretendemos cada vez mais dignificar a vida dos nossos assistidos, dos nossos pensionistas, cada vez mais facilitar a vida de muitos pensionistas nossos que vivem no exterior do país e às vezes têm dificuldades em realizar prova de vidas por causa da ausência de representações diplomáticas nos países em que se encontram. Portanto, a partir do próximo dia 9, vamos retomar a prova de vida e vamos comunicar o calendário efetivo nos próximos dias. Todavia, desta vez, já será possível realizar a prova de vida digital. Isto não pressupõe dizer que vamos descontinuar a prova de vida presencial. Nós temos consciência que nem todos os nossos assistidos têm acesso a esses
mecanismos, a esses meios tecnológicos. Por isso, aqueles que puderem evitar a deslocação para as nossas agências poderão fazê-lo, mas aqueles que ainda não tiverem a possibilidade de recorrer a esses meios digitais vão ser assistidos normalmente a nível da nossa, das nossas agências. Tempo também para partilhar os dados referentes às inspeções da segurança social. Ao longo dos últimos briefings, foram colocadas várias questões sobre o nível de incumprimento das empresas em relação às contribuições da segurança social, em relação às obrigações para com o sistema de proteção social obrigatória. Foram realizadas mais de 10.000 inspeções. Foram concluídos mais de 7.000 processos de inspeções. Foi apurada uma dívida superior a 17 mil milhões de kwanzas para com o sistema de proteção social obrigatória. E foram apurados 1.992 contribuintes infratores do sistema de proteção social obrigatória. Para terminar, queríamos partilhar convosco 3 notas referentes ao Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. E a primeira, mais estruturante, tem que ver com a aprovação do decreto que vai regulamentar a cobrança de taxas e emolumentos a nível dos centros de formação profissional. Nós queremos garantir maior eficiência a esses centros, queremos garantir maior sustentabilidade a esses centros e vamos, então, exigir a comparticipação dos formandos no processo de formação. Claro que isso não prejudica aquilo que é a nossa responsabilidade social. Por isso, a nível dos pavilhões ocupacionais, que fazem parte do primeiro nível da formação profissional, e a nível das escolas rurais de capacitação de artes e ofícios, a formação continuará a ser completamente gratuita e isenta de qualquer pagamento ou qualquer cobrança de emolumentos. Aqui também um momento para partilhar uma iniciativa que temos estado a levar a cabo em parceria com a empresa Nestlé, que vai gerar nos próximos dias pelo menos 2.000 postos de trabalho. Nós, no âmbito do protocolo que temos vindo a firmar com os bancos comerciais que atuam no segmento do microcrédito, perdoem-nos aqui a publicidade, o Banco Sol e o BAE Microfinanças, desenvolvemos um produto específico para que, no âmbito daquilo que são as atividades da empresa Nestlé, que tem vindo a desenvolver iniciativas referentes à venda dos seus produtos, vamos financiar jovens empreendedores por intermédio dessas instituições financeiras e vamos viabilizar a criação de pelo menos 2.000 postos de trabalho nos próximos tempos. Nota final para o ambicioso projeto de requalificação dos centros de emprego. Tem vindo a miúde a ser referida à dificuldade de, com maior eficiência, regularmos a procura e a oferta de emprego. E assim, Sua Excelência Presidente da República aprovou um financiamento para requalificarmos a nível nacional pelo menos 22 centros de emprego. E aqui não estamos apenas a falar da requalificação das estruturas físicas. Estamos a falar dos sistemas, estamos a falar da capacitação dos respectivos funcionários, da disponibilidade de meios de transporte para que eles possam ir ao encontro dos das potenciais empresas que têm disponíveis postos de emprego,
da disponibilização de ferramentas tecnológicas para trabalharem. Portanto, nós entendemos que com a modernização dos centros de emprego, nos próximos tempos, as questões referentes à procura e à oferta de emprego terão um tratamento mais estruturado, mais eficiente e assim poderemos ir ao encontro daquilo que é, neste momento, uma das maiores aspirações da juventude. Muito obrigado pela vossa atenção. Teremos muito gosto nos próximos momentos de clarificar as questões que eventualmente não ficaram suficientemente explicadas. Estamos juntos.